Boa tarde a todos. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa nossa doutrina que tanto nos ensina a viver, nos oferece tantos elementos para que nós possamos refletir, não é? A tarefa de hoje que nos cabe está dentro do livro Céu e o Inferno, que é um livro riquíssimo. Não está ouvindo, não? Me dá o outro, então. Esse está melhor. Melhorou? Mais ou menos? Mais para cima? Agora tá bom? Então tá. Voltando aqui, nós estamos com a tarefa de pensar um pouquinho sobre um item do livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é um livro da codificação precioso. Ele nos tira muitos medos, muitas dúvidas, e aparentemente com esse título Céu e Inferno, né? A gente lembra quando a gente começou na doutrina, a gente olhava céu e inferno, porque céu e inferno, não sei, a maioria de nós que cresceu com medo, não é? De castigo, com medo do fogo do inferno, a gente olhava o título do livro, nos dava assim um pouco até de receio de chegar perto para ver o que estava escrito dentro desse livro. Porque o que a gente sabia do livro do Céu e do Inferno não eram coisas muito agradáveis quando a gente era criança, adolescente, né? Que ficávamos muito apreensivas. Será que a gente ia ter que ir para o inferno, queimar a vida inteira, se a gente fizesse qualquer coisinha, qualquer deslize, né? Qualquer coisinha que estivesse em desacordo com aquilo que a gente aprendeu que é certo, que é errado? Pois bem, mas o céu e o inferno não tem nada disso. Aí a gente vai pensar um pouquinho que o progresso é uma lei da natureza, né? Não se pode imaginar que alguém vá deter o progresso. Tudo progride, tudo evolui na natureza. Nós somos espíritos e estamos caminhando por muitos e muitos séculos. E ao início, logo lá, quando nós éramos ainda bem simplesinhos, não é? Sempre nós tivemos uma ideia de que após a nossa vida aqui, não é? Porque a morte sempre foi a morte, todo mundo sabia que um dia tinha que desencarnar, que tinha que morrer. Então, pairava no ar sempre uma ideia do que seria a nossa vida após o nosso desencarne. Então, nesse capítulo aqui do Céu e o Inferno, que é o capítulo 4º, ele começa com o inferno. Mas não precisa ficar com medo, não, porque o inferno, ele começa dizendo que desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz. Então, a vida inteira, nós tivemos essa ideia que na vida futura nós seríamos ou felizes ou infelizes, né? Era uma coisa taxativa. Viemos progredindo, porque a lei do progresso é assim. Não é só a telecomunicação, os transportes, as ciências, a astronomia, a filosofia que progridem. Todos nós progredimos, a humanidade progride, não é? Nós vamos progredindo intelectualmente, emocionalmente, nós vamos tendo capacidade de compreensão cada vez mais alargada à medida que nós estamos vivenciando uma encarnação, outra encarnação. Então, nós viemos lá de trás, nós morríamos de medo do trovão, do relâmpago, do vento, dos mares, e atribuíamos aos fenômenos da natureza, inclusive, como se eles fossem divindades, não é? A gente tinha aquele respeito enorme, mas não sabíamos o que significava. Por quê?
o nosso conhecimento intelectual não havia chegado ao discernimento de que esses fenômenos são parte da natureza, desse universo maravilhoso criado por Deus, e em que tudo vibra, né? Tudo vibra. Deus está vibrando quando venta, quando chove, quando a maré está alta. Hoje nós sabemos disso. Por quê? Porque nós já caminhamos, né, no nosso pensamento. E aí, nosso pensamento religioso sempre tivemos. Chegou na época de Moisés, aquele homem bravo, valente, honesto, que recebeu ali os 10 mandamentos via direta, médium maravilhoso, né? Ele teve que conter aquela humanidade daquela época com rédeas curtas, com autoridade, porque a humanidade, nós, precisávamos de rédea curta, de domínio, não é? E assim, mas com isso, ele conseguiu passar a ideia para aquele povo, para nós que estávamos lá, talvez, de um Deus único. Mas o Deus, aquele Deus que Moisés apresentou, ele era um Deus bravo, né? Um Deus que castigava, que punia. Não que Deus fosse nada disso, mas a ideia que nós, criaturas humanas, fazíamos, porque estava na nossa pauta, porque estava no nosso amadurecimento, não é? Nós só compreendíamos esse Deus que era como se fosse uma figura física de um homem barbudo que estava lá controlando todas as nossas atitudes. Passamos muito tempo com essa ideia, né? Aí veio Jesus. Veio Jesus para nos trazer uma outra ideia de Deus, para nos trazer a ideia de um Deus Pai, um Deus que ama, que compreende, que perdoa, né? Mas mesmo com a ideia, com esse conceito que Jesus veio nos trazer, a nossa consciência, o nosso amadurecimento, ainda estava muito longe de nós aceitarmos o que hoje nós aceitamos, não é? Naquela época em que Jesus veio, ele não nos pôde dizer tudo o que ele sabia, que ele compreendia. Então a humanidade ainda ficou durante muito tempo submetida à ideia desse Deus muito poderoso, muito sério, muito severo, que punia, que castigava, e essa ideia de céu e inferno ainda ficou muito forte na consciência das criaturas. E todo mundo tinha medo de morrer, porque não sabia se haveria tempo hábil de se conscientizar ou se apaziguar emocionalmente para conquistar um céu, não é? Então viemos nós nessa caminhada evolutiva. Estamos progredindo, tudo progride, tudo caminha, não é? Todos nós aqui, hoje, certamente, estamos muito mais conscientes do que somos e de quem somos e para que viemos, do que éramos há algum tempo atrás. Mesmo que nós não nos afeiçoemos ao estudo de uma doutrina como essa, maravilhosa, que nos traz tanto conhecimento, naturalmente a criatura vai aperfeiçoando o seu discernimento. Porque mesmo fora da codificação, a criatura vai se questionando, vai estudando, e a ciência hoje em dia vai possibilitando também um alargamento da compreensão da vida, não é? Então, essa ideia do céu, do inferno, do purgatório, ela foi realmente banida no começo do século, no finalzinho do século XIX,
quando Kardec veio trazendo para nós o Consolador prometido, né? Jesus não falou lá atrás que mais tarde ele nos enviaria um Consolador que nos abriria a possibilidade da compreensão de tudo o que existe na natureza e de como nós deveríamos nos comportar perante a nossa própria vida. Então Kardec veio. Kardec, esse filósofo, professor, autodidata não, ele era uma pessoa que tinha uma didática maravilhosa de comprovação, de estudo, de aplicação. Ele veio trazer para nós a doutrina espírita, que nos traz a bênção da consolação. Mais tarde vos enviarei o Consolador prometido. E realmente, quem de nós aqui não se sente consolado com todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz? Todos nós, quando nos abeiramos verdadeiramente da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, nós nos sentimos consolados. Porque a doutrina espírita, ela se baseia no amor, no entendimento de Deus e no uso do nosso raciocínio, que nos leva realmente a uma fé que nos faz compreender, uma fé raciocinada, né? Kardec, nesse livro Céu e Inferno, através dos seus estudos e das suas pesquisas, ele chegou a nos trazer um código da nossa vida futura. E ele vai trazer para a gente o entendimento de que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e pelo nosso bem-estar, encarnados ou desencarnados. Quando se fala em intuição da vida futura, o que nós pensamos? Bom, o que será de nossa vida após o nosso desencarne, não é isso? Nesse Código Penal da Vida Futura, Kardec traz para a gente assim um código bem temizado. Nós não vamos ler todos. Vamos ficar no primeiro e no segundo e vamos pensar juntos no que está contido aqui para que nós tenhamos, não é, uma possibilidade de entender que a nossa consciência, não é, ela vai se tornando cada vez mais lúcida e vai nos trazendo cada vez mais responsabilidade sobre a nossa vida, não só essa vida do aqui e agora, mas a nossa vida por toda a vida. Nossa vida enquanto estamos aqui encarnados e depois que desencarnarmos, porque continuaremos a mesma individualidade e estaremos melhor ou pior de acordo com aquilo que nós fizemos da nossa responsabilidade a partir do momento em que a nossa consciência fica mais lúcida. E ele nos diz assim: o Espiritismo não vem, com a sua autoridade, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzido da observação dos fatos, pode resumir-se nos seguintes pontos. E aí ele vem dando alguns pontinhos. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Então, olha o chamamento que esse código vem nos dar, não é? Que a alma será feliz ou infeliz de acordo com suas atitudes
na vida corpórea. E essa alma, quer dizer, cada um de nós será responsável por todas as nossas imperfeições que vão nos levar a um desconforto. Quais são as nossas imperfeições? Que imperfeições são essas? O que nos leva a ficarmos infelizes? Lá no Livro dos Espíritos, nós temos uma orientação, porque os Espíritos nos dizem que o homem é infeliz todas as vezes que se afasta da lei de Deus, não é? Não é assim que está lá? Então, todas as vezes que nós nos afastamos das leis de Deus, nós vamos ter a infelicidade como recompensa. E o que será esse afastamento da lei de Deus? É tudo aquilo que está em desacordo com a lei de amor, com a lei de solidariedade, com a lei de fraternidade, com a lei de generosidade. Durante a nossa vida, nessa vida que a gente está vivendo, nós temos a cada dia motivos e momentos em que nós somos testados nessa nossa capacidade de amar, nessa capacidade de sermos generosos, na capacidade de sermos fraternos, na capacidade de perdoarmos. Para tanto, não precisamos sair de dentro do nosso lar, porque dentro da nossa família, que é uma dádiva divina, que é uma bênção que Deus nos oferece para realmente nós depurarmos as nossas imperfeições. Então, dentro do nosso lar, a cada dia, a cada hora, nós temos testes em que nós vamos ser capazes de sermos felizes ou infelizes. Porque no momento em que nós somos impacientes, não temos capacidade de compreender o outro do jeito que ele é, no momento em que nós não perdoamos uma pequena deficiência, uma pequena falha daquela moça que trabalha dentro da nossa casa, ou mesmo do nosso companheiro, da nossa filha, nós estamos em desacordo com as leis de amor. Nós precisamos estar muito atentos no nosso aqui e agora, em todas as nossas atitudes e todos os nossos pensamentos e palavras, porque por uma fração de segundo, por um momento de impaciência, nós nos desarmonizamos e entramos em desacordo com essa lei de amor. Será que todos nós aqui estamos 100% adaptados a essa lei no nosso dia a dia? Então, se estamos em desacordo aqui, enquanto estamos vigilantes, se nós desencarnarmos, nós vamos continuar levando conosco essas imperfeições. E nós vamos precisar burilar esse espírito eterno para que um dia ele possa se libertar de todas as impurezas e todas as imperfeições, para que nós possamos atingir o alvo para o qual nós fomos criados. Porque nós fomos criados para atingirmos a felicidade, a perfeita harmonia às leis de amor. Então é importantíssimo que nós estejamos sempre atentos a essas nossas atitudes, principalmente quando a gente já tem o conhecimento, não é? Porque quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais consciência alargada nós temos, maior é a nossa responsabilidade. E essa responsabilidade nós não vamos atribuir ao outro, essa responsabilidade é nossa, única e exclusivamente nossa. Nós precisamos então entender e fazer o possível para estarmos sempre de acordo com as leis de amor. Importante, porque
o universo criado por Deus, ele palpita essa essência divina que vibra a amorosidade. Nós precisamos estar em harmonia com essa vibração, porque na hora em que nós nos dispomos a estar em harmonia com essa vibração, nós recebemos o salário da paz, nós recebemos a tranquilidade, nós recebemos um sentimento de amorosidade imenso que nos fortalece e que nos proporciona a oportunidade de nós também partilharmos essa amorosidade com o outro. E isso começa dentro da nossa casa. Nós precisamos partilhar dentro do nosso lar dessa amorosidade divina para que a harmonia se instale. Porque muitas vezes, por pequenas indisposições, nós somos capazes de desarmonizar o próprio lar em que a gente vive, a própria família em que nós estamos instalados, né? E aí, em seguida, ele diz assim: a felicidade perfeita é inerente à perfeição, isto é, à completa depuração do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é fonte de gozo e atenuação de sofrimentos. Olha só, antigamente nós tínhamos medo do céu e do inferno, ficarmos atentos, né? Com medo de que, se a morte surgisse de repente, nós pudéssemos ser tragadas para um lugar de onde nós nunca mais sairíamos. Essa ideia a gente tinha, mas hoje nós sabemos que não existem lugares determinados, aqui é céu, aqui é inferno, aqui é isso, aqui é aquilo. Não. Nós somos atraídos para posições gravitacionais em nossa atmosfera psíquica de acordo com o nosso estado íntimo. Então, se nós estamos harmonizados com essa generosidade divina, estamos nos esforçando para isso, nós vamos ser atraídos para uma situação de harmonia com essas leis de amor. Ao passo que, se nós estivermos gravitacionalmente, energeticamente, vibrando em distonia com essas leis de amor, nós também vamos ser atraídos para situações onde as criaturas, os espíritos, estejam também nessa vibração de distonia, não é? E aí, nós vamos ler mais um pouquinho, diz assim: não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências funestas e inevitáveis, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Mais ou menos essa questão. Nossa imperfeição vai nos trazer tristeza. Nossa perfeição, nossa vontade de nos melhorar vai nos trazer alegria. E isso vale para quando nós estamos aqui encarnados e quando estamos desencarnados. Kardec, nesse livro Céu e Inferno, como ele era muito pesquisador, ele quis trazer para nós exemplos de situações no plano espiritual de espíritos que, através da evocação, puderam trazer das suas experiências na erraticidade, no plano espiritual, não é? Ele catalogou diversos exemplos no final desse livro, que é O Céu e o Inferno. E entre todos
espíritos que se manifestaram, existiam espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos criminosos arrependidos e espíritos endurecidos. Vale a pena a leitura desses casos. São todos muito interessantes. E quem tiver ainda dúvida do que se passa no plano espiritual e nas mais diversas condições da alma humana, não é? Porque nós aqui estamos reunidos, não nos conhecemos a todos, mas uns são mais felizes, outros são mais entristecidos. Suponho que aqui não tenha ninguém que nessa vida seja ainda um criminoso, né? Mas daqui ele tem os espíritos arrependidos, tem o espírito que foi um criminoso que depois se arrependeu e ele vem dizendo que ele estava se arrependendo, por isso ou por aquilo, né? E antes mesmo de André Luiz trazer para nós a riqueza das suas obras, Kardec pôde nos trazer essas observações de vários e vários espíritos que passaram na vida, tiveram suas experiências e que após o desencarne foram evocados e trouxeram as comunicações detalhadas, bastante detalhadas. Então vale a pena a quem tiver interesse pegar o livro e ler, estudar, não é? Prestar atenção. E como nós falamos em André Luiz, né, nós temos em André Luiz alguns exemplos muito interessantes do que se passa no plano espiritual. Tínhamos a impressão que, quando nós nos desarmonizávamos com as leis de Deus, nós iríamos aqui ou lá, ou para aqui ou para lá, né? Mas André Luiz vem nos trazer com muitos detalhes, com uma riqueza enorme de entendimentos, experiências pelas quais ele passou na espiritualidade. E serve para que nós possamos pautar as nossas vidas, para que possamos, ao desencarnar, termos uma situação mais harmoniosa. Nós levamos vidas e vidas vivendo e revivendo. Todos nós não estamos aqui pela primeira vez e temos histórias que fizeram parte da nossa vida enquanto espíritos antes dessa agora. Pautamos aqui, enfrentamos aqui no aqui e agora situações às vezes difíceis dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso círculo de relações. Encontramos, às vezes, situações de muito afeto que nos alimentam pela vida, às vezes situações de afeto que surgem na nossa vida, numa amizade, num encontro que nos fortalece. E dentro da nossa casa, nós temos encontros de afetos, de pessoas que estão do nosso lado sempre, nos amparando, nos impulsionando para frente, não é? E temos outros que temos muita dificuldade. Temos muita dificuldade em lidar, em amparar, em ser fraterno, em ser amoroso. E isso porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós estamos vivendo hoje resultados de nossas vidas anteriores. A nossa vida agora, não é? Ela é um teste para ver como nós vamos nos sair lidando com aquelas pessoas e com aquelas situações com as quais nós nos comprometemos antes de reencarnar, não é? E André Luiz nos traz, dentro da sua literatura, em primeiro lugar, no primeiro livro, O Nosso Lar, que a grande maioria das pessoas aqui presentes teve a oportunidade de ler, ou até mesmo de assistir o filme que foi divulgado nas telas dos cinemas, não é? A gente vê ali um homem que foi médico, que teve sua vida profissional
e cumpria com as suas leis dentro da sociedade, né? Mas teve lá as suas dificuldades. Teve as suas dificuldades no início, 8 anos lá, sem saber direito para onde ia, porque ele não tinha um embasamento, ele não tinha esse conhecimento que hoje nós já temos ou procuramos ter, de que somos espíritos, que somos responsáveis por aquilo que fazemos, que a nossa vida no plano espiritual vai ser uma continuidade daquilo que nós plantamos aqui, não é? E ele passou ali por aquela dificuldade enorme, sem saber direito como agir. E foi preciso ele ter, depois de muito tempo, feito uma oração contrita para que ele pudesse começar a perceber o auxílio que estaria à sua volta. E no decorrer da história, ele vai percebendo que a sua mãe estava sempre do lado dele para auxiliá-lo, mas ele não tinha condição de perceber, porque a sua vibração era uma vibração que estava muito mais inferiorizada e a sua mãe já tinha alcançado um nível de vibração melhor. Então, nesse livro, nesse Nosso Lar, André Luiz vai nos mostrando a generosidade desse coração materno. E nós vamos, assim, pensando nessa questão de que nós colhemos o que plantamos. Aqui, a nossa vida, aqui na Terra, é como se fosse um terreno que nós tivéssemos que plantar, não é? E nós vamos plantar e vamos colher aquilo que nós tivermos plantado. Então, geralmente, aquela criatura que planta o amor, que planta a compreensão, que planta o entendimento, ela vai ser sempre, a ela vai ser sempre permitido auxiliar aqueles a quem ela ama, não é? E aqueles que forem indiferentes, que não se preocuparam em fazer essa plantação, vão ter uma dificuldade em se harmonizar com a lei. E ela essa mãe, ela vai mostrando aquele filho, não é? Que ele precisa se reorganizar e ele pergunta pelo pai, o pai está em outro patamar. E aí a gente fica falando, mas a gente está falando da intuição das vidas futuras, mas é isso, não é? André Luiz veio nos trazer, assim, depoimentos preciosos que nos fazem pensar o quanto vale a pena hoje nós prestarmos atenção naquilo que nós estamos fazendo. Porque não importa a idade que nós estejamos vivenciando hoje, o tempo é precioso e a vida é para ser vivida e para que a gente possa plantar ainda agora o que a gente tem de melhor, para que a gente possa colher uma vida futura mais tranquila. Quem não quer ser feliz? Quem não quer gozar de paz e harmonia no seu coração, não é? Para que nós vivenciarmos essa vida agora ansiosos, com medo se vamos no nosso lar, todo mundo tem medo do umbral, não é? Mas olha só, se nós nos afeiçoarmos ao bem, à amorosidade, a esse hálito divino que nos envolve, e estivermos sempre pedindo aos bons espíritos que nos auxiliem a caminhar nessa faixa vibratória, nós vamos ser atraídos por um lugar onde essa amorosidade vibre, não é? Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, que nós comemos, que nós bebemos, que nós sentimos e que nós fazemos da nossa vida. O importante é nós estarmos sempre em harmonia com as leis de Deus, para que a gente possa ser feliz. Porque muitas vezes um ato em desacordo com as leis vai nos acarretar um sofrimento muito grande. E não é no fogo do inferno, não. É o sofrimento consciencial. Porque quando nós nos deparamos com a nossa própria consciência
e nos percebemos em desacordo com as leis, o arrependimento, o remorso, nos vai fazer sofrer profundamente. E isso também nós vemos em André Luiz, num outro livro, num livro que se chama Ação e Reação. Um livro onde André Luiz já está numa fase espiritual em que ele está aprendendo muito e ele tem instrutores, tem espíritos que estão ali ensinando a André Luiz e ao companheiro dele como se faz para trabalhar no bem, como se atende às pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão aqui na Terra. É um livro em que André Luiz já está numa situação lúcida, em que ele está aprendendo e observando. E ele tem nesse livro 2 instrutores, a quem ele respeita profundamente e que ele, na sua ideia, acredita que esses 2 espíritos sejam espíritos que já estão libertos das dívidas, que já estejam completamente em paz com as suas consciências, que estejam já num caminho da luz. E no decorrer do livro, não é? Ele vai se surpreender porque ele vai perceber que aqueles 2 mentores naquela época, aqueles 2 amigos que estavam ali ensinando a eles a trabalhar, são espíritos que estão ainda com a alma sofrida, porque numa existência anterior eles haviam sido pai e filho e tinham feito lá uma tramóia junto a uma moça que esse espírito sofreu bastante e eles estavam na espiritualidade há 20 anos trabalhando no bem e esperando encontrar aquela alma que eles haviam prejudicado. Estavam trabalhando no bem, estavam em serviço e a serviço do bem, ensinando, cooperando com as leis divinas, mas traziam na alma o resquício daquele remorso profundo em que eles tinham, na vida anterior, magoado, ferido, prejudicado a uma criatura. Então, eles passam ali mais de 20 anos à procura daquele espírito. O espírito era um espírito que tinha se desencaminhado, sofrido, e eles estavam lá, aparentemente, muito bem, tranquilos, trabalhando, mas a alma estava sofrida, não é? Então, nessa intuição daquilo que virá para nós depois, qual será a nossa maior preocupação? Nós deveremos nos preocupar com a nossa consciência tranquila. Nós deveremos estar atentos para nos afeiçoarmos, chegarmos perto daqueles a quem nós tivermos ofendido ou tivermos alguma rusga, para nos amenizar a nossa consciência, para que não carreguemos isso para o plano espiritual, não é? Reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estiverdes a caminho com eles. Quando Jesus falou isso, a gente não tinha essa compreensão, não é? Hoje nós temos. Reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estiverdes a caminho com eles. Deus é tão bom que às vezes permite que um nosso adversário reencarne junto a nós, na nossa família, para que através de uma nova encarnação, através da possibilidade da consanguinidade, da delicadeza de uma criancinha quando chega,
nós possamos nos afeiçoar e transformar, muitas vezes, aquilo que era desafeição em afeição. Mas é importante até que a gente preste bastante atenção se tivermos alguém que tenhamos dificuldade perto de nós. Vamos agradecer a oportunidade a Deus, nosso Pai, de termos essa criaturinha perto da gente para que nós possamos amá-la, para que nós possamos perdoá-la, compreendê-la, para que nós possamos aproveitar esse tempo que se chama hoje, esse tempo que se chama agora. Nesse livro Ação e Reação, no finalzinho do livro, os dois mentores de André Luiz reencontram um espírito muito, muito, muito sofrido, socorrem aquela criatura. E aí percebem que aquela criatura era a própria mulher que eles haviam prejudicado na vida anterior. E então eles estavam ansiosos por reencontrar esse espírito para que eles pudessem reprogramar uma nova encarnação. Sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, com a ajuda do espírito benfeitor, que foi a mãe de um deles na última encarnação, e que se propunha a renascer e a receber o marido como marido e os dois outros espíritos como filhos. Enfim, essa intuição da vida futura, nós já temos um esclarecimento muito grande em todas as obras de André Luiz, na própria codificação kardeciana. Se a gente estuda, se a gente presta atenção, a gente vai aprendendo e vai apreendendo. E nós vamos ficando mais atentos às nossas responsabilidades, né? E, para terminar, que nós já estamos aqui com o nosso tempinho, nós vamos pensar que a vida é regida pelo amor de Deus, nosso Pai, que vibra em tudo no universo. E nós vamos ler um pedacinho de um trecho de um livro Pensamento e Vida, que diz assim: o amor, plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. O amor de Deus penetrando o universo, que nós possamos nos sentir parte desse hálito divino. E ele diz assim: o amor, vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Esse amor divino respeita todas as consciências. E esse amor aguarda que cada um de nós se adapte e se adeque a essas leis que regem o universo. E ele diz assim: mercê, isso é Emmanuel que diz, mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Cada um de nós está e vai ser acalentado no degrau da vida em que nos encontrarmos. Então, todos nós, dependendo da nossa evolução, estaremos aqui, ou agora, ou ali, mas seremos envolvidos por este amor divino que ama o verme. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. É muito lindo esse texto, não vou ler tudo não, mas é para sentir que, por mais réprobo que seja a criatura humana,
ela é amada por Deus. E cada um de nós vai estar no degrau evolutivo em que for adequado à sua vibração interna. E que em qualquer lugar nós seremos sempre envolvidos por esse amor. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Cada ser é acalentado. Então, nós todos, por mais que nós nos sintamos inquietos, se nós fizermos uma ligação com Deus, com esse Deus maravilhoso que nos criou, nós vamos ser acalentados por Ele, que nos dará sempre a chance de nós nos melhorarmos a cada dia, para que no amanhã nós estejamos em harmonia perfeita com as suas leis e assim nós possamos ser felizes. Que Deus nos abençoe.